Olá, nesta segunda parte da conversa com Rita Della Féria, comecei por lhe perguntar porque é que, mesmo com o aumento grande da desigualdade nos últimos anos, nas últimas décadas, aplicar impostos altos sobre os mais ricos continua a ser tão difícil e tão impopular. Independentemente de nós acharmos esta uma boa medida ou algo que, na prática, teria mais malefícios do que benefícios, a verdade é que é estranho não ser eleitoralmente mais popular aumentar os impostos sobre os mais ricos. Aqui poderíamos estar a falar de impostos sobre o rendimento, ou seja, IRS, mas também poderíamos estar a falar de impostos sobre o património, ou seja, o rendimento acumulado. E isso liga a outro tema, a um imposto específico sobre património, que são os impostos sobre heranças, ou seja, o património quando ele é transmitido. E este é outro tema interessante, porque embora estes impostos sobre heranças sejam defendidos por muita gente em teoria, na prática quase ninguém gosta deles. E a Rita tem uma experiência muito interessante com os alunos dela, em que, quando confrontados com este imposto, a maior parte acaba por rejeitá-los, por razões que nem sempre eles conseguem depois racionalizar da melhor maneira. Vale a pena ouvir. Falamos também sobre como definir uma política fiscal ótima para um país e perguntei à Rita que medida é que ela aplicava se pudesse aplicar uma medida de fiscalidade em Portugal. E a resposta dela é uma taxa única sobre o IVA. Nós vimos na primeira parte desta conversa que o IVA é um imposto regressivo, ou seja, em que quem tem menos rendimento acaba por pagar uma percentagem maior desse rendimento em imposto. Uma maneira intuitiva para muitos eleitores de resolver este problema é fazer, como acontece em Portugal e noutros países, aplicar taxas reduzidas ou mesmo taxa zero em alguns produtos. Só que existe hoje um grande consenso entre especialistas, entre fiscalistas, economistas, de que isto na verdade é uma medida que não resulta. Sobretudo porque reduzir o IVA nem sempre se traduz em preços mais baixos, porque pode ser em parte absorvida pelas empresas, e porque em muitos casos, mesmo quando os preços baixam, quem beneficia deles tende a ser quem tem rendimentos mais elevados, na verdade. A solução proposta pela Rita e por outros especialistas nesta área é então, na prática, aumentar o IVA, ou seja, passar a ter apenas a taxa máxima, mas complementar isso com compensações diretas dirigidas às famílias de menores rendimentos. É uma medida que, a meu ver, faria muito sentido, mas tendo em conta a nossa aversão à mudança que vimos na primeira parte, provavelmente não vai ser fácil de aplicar. Mesmo no finalzinho da conversa, perguntei à Rita também por uma verdade inconveniente desta área, que é o facto de, quando aumenta a imigração, tendencialmente a predisposição das pessoas para pagar imposto diminui, porque a população torna-se mais diversa e, portanto, pelo menos no curto prazo, passa a haver menos afinidade. Este é um desafio inevitável da imigração e um pelo qual Portugal vai provavelmente passar, pelo menos no curto prazo. Depois, a médio prazo, a coisa recompõe-se e a imigração tem várias vantagens, mas este é um desafio que não devemos esquecer. Espero que gostem desta segunda parte da conversa com Rita Della Féria. Vemo-nos daqui a 2 semanas. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olha, deixa-me falar de impostos específicos e de um imposto específico de que se tem falado cada vez mais, que é o imposto sobre o património ou o imposto sobre a riqueza, que tem por trás aquilo que às vezes chama o paradoxo da desigualdade, que está de certa forma, acho, relacionado com o que estávamos a falar aqui até agora, que é a desigualdade tem estado a aumentar nas últimas décadas, sobretudo a desigualdade de riqueza, como tu dizias há pouco, e sobretudo mais nos Estados Unidos do que na Europa, mas tem estado a aumentar, e no entanto os impostos sobre o património, ou seja, sobre o património e riqueza, ou seja, no fundo, o rendimento acumulado, têm hoje menos apoio do que tinham antes. E isto gera aqui um paradoxo que intriga muita gente. Ou seja, tens mais desigualdade, a partir das pessoas estariam mais favoráveis a taxar os ricos, não é? E os ricos, em termos de que, como cada pessoa só conta um voto, o voto deles pesa muito menos e, no entanto, parece haver menos apoio por este tipo de impostos. Qual é a tua tese? Eu não tenho uma tese. Ou quais são? A questão é que, como muitas coisas, não há uma resposta simples. A solução é, ou as causas são multifatoriais, não é? Vou dar, se calhar, um passo atrás naquilo que disseste agora, que é a desigualdade está a aumentar. E isto é uma frase que se ouve com muita frequência
no discurso público. Temos níveis de desigualdade enormes, etc, etc. É verdade, principalmente relativamente à riqueza, mas o que se esquece de dizer quando dizemos isso é que nós nunca vivemos tão bem. Mas eu não estou a dizer assim a pessoa que vive em Lisboa, ou a pessoa que vive em Portugal todo, ou a pessoa que vive na Europa. Em geral, certo, no sim, mundo sim. todo, nós Concordo. nunca vivemos tão bem. Se olharmos para os números a nível global, esperança média de vida a aumentar, a comparação que normalmente se faz é entre 1980 e 2020. Portanto, esses são os parâmetros de comparação. E quando fazemos a comparação desses 40 anos, é tudo melhor. Mas literalmente tudo, excluindo as questões ambientais. Portanto, à parte das questões ambientais, tudo é melhor. E a desigualdade, desculpa interromper-te, a nível mundial tem diminuído. Tem até aumentado dentro dos países, não é? Lá está. E mais, não só tem diminuído, mas tem diminuído entre países. Exatamente. A desigualdade entre os Estados Unidos e Moçambique é maior em 1980 do que é hoje. Hoje há menos diferença entre crescer em Moçambique e crescer nos Estados Unidos do que havia em 1980. Portanto, mesmo a justiça e a desigualdade entre nações é menor do que já foi. Portanto, nós nunca vivemos tão bem, nunca fomos tão iguais a nível global. Esse fator da desigualdade, há um impacto sobre esse fator. Ou seja, antigamente, em 1980, sair de um contexto moçambicano para um contexto dos Estados Unidos significa que as oportunidades eram... O fosso de oportunidade era enormíssimo. A possibilidade de alguém vindo de Moçambique suceder era muito, infinitamente menor do que alguém vindo dos Estados Unidos. Hoje, claro que há uma diferença, mas a diferença é menor. Portanto, isto não são coisas inconsequentes, não é? São coisas que não são só... têm consequência ao nível do sucesso das nações. Portanto, olhando para esses dados, se adotarmos uma postura, não sei, nietzschiana, ou uma postura de Stuart Mills. Eu agora estou a falar um bocadinho de filósofos, se calhar as pessoas já estão já estão a dizer, pronto, vou desligar e vou... até agora Sim. Se olharmos para essa postura, e que na versão mais atual é aquilo que se chama welfare economics, portanto o utilitarismo, a ideia de que se todos vivermos bem, se todos vivermos bem em termos macro é o suficiente, isto está em contradição com essa questão de que estamos a falar agora. Porque se isso fosse verdade, nós estávamos todos felicíssimos. Lá está outra questão na lista de coisas em que eu mudei de opinião. Porque durante algum tempo eu achava, se todos vivermos bem, ou se todos vivermos melhor, isso é suficiente. E claramente que não é. Nós temos a prova na última década que claramente não é. Nós nunca vivemos tão bem e os níveis de satisfação estão em alto declínio. Sim. Estas são as percepções outra vez, não é? São as percepções outra vez. E, portanto, é verdade que há mais desigualdade, mas muitos dessas filosofias e mesmo muitos dos economistas que trabalharam nessas áreas terão dito a desigualdade aguenta-se bem desde que toda a gente tenha um nível suficiente de vida, ou seja, tenha saneamento básico, tenha acesso escolar, tenha suficiente alimentação, etc, etc. Turns out, não é verdade. Então, mas se não é verdade, porque é que não há mais apoio a um imposto deste género? Lá está. Por isso é que eu disse, vou dar um passo atrás. Okay. Portanto, esta é a primeira questão. Certo. Portanto, esta é a primeira questão. Efetivamente, a desigualdade importa mais do que pensaríamos, talvez, há 20 anos, que importava. Hoje temos evidência empírica que importa. Portanto, as pessoas estão dessatisfeitas com a desigualdade. Portanto, antigamente, o que eu estou a tentar querer dizer é, antigamente havia um debate filosófico sobre esta questão e de ciência política. E havia estes dois polos diferentes. Uma era, temos que ter uma divisão mais igualitária do bolo. E o outro polo era, o que interessa é que o bolo seja maior. E a divisão é indiferente se toda a gente viver bem. E isto foi a discussão filosófica que se teve durante 150 anos. E ainda existe um pouco. É aquela discussão em torno o nosso objetivo deve ser reduzir a desigualdade ou reduzir a pobreza. Pronto, exatamente. Hoje temos dados empíricos que são fortíssimos, portanto, de diferentes disciplinas.
Portanto, não estamos a falar um estudo, não é? Portanto, às vezes diz-se assim, porque foi provado, e depois é um paper. Não é isso que eu estou a dizer. Sim. Há muitos papers de diferentes disciplinas, portanto, de ciência política, de antropologia, de psicologia, de sociologia, e todos apontam na mesma direção, que é, não é só objetivamente se vive melhor, é comparativamente se vive melhor ou não. E as pessoas claramente estão descontentes com a desigualdade. E nesse contexto, esquecem-se que vivem muito melhor do que os avós. Sim, porque os avós já cá não estão. Porque os avós, ou mesmo quando estão, esquecem-se. Porque isto é um fenómeno também humano. Olhamos para trás. Não, já cá não estão, quer dizer, o tempo deles já cá não está. Não é? Sim, Eles podem ser vivos. Mas podem ser vivos. Mas isso acontece, isso é outro fenómeno, presence bias. As pessoas olham para a situação que têm e olham sempre para trás como se fosse uma época fantástica. Portanto, mesmo pessoas que viveram esse período em que havia menos serviços públicos, também olham, no meu tempo é que era bom. Sim. Até porque no meu tempo eu era novo e agora já não sou. Exatamente. É uma enorme vantagem. Movia-me bem, Exatamente. não tinha dificuldades de audição. Hoje sabemos que isso não é verdade. As pessoas estão descontentes com a desigualdade, independentemente se hoje se vive melhor do que há 50 anos atrás. E isso aparece constantemente em sondagens de vários países. Portanto, nesse estudo que eu estava a referir há pouco sobre tributação e desigualdades, isso é um fenómeno quase unânime de descontentamento sobre níveis de desigualdade. Aquilo que se esperaria, lá está, e aí que vamos ao paradoxo que estavas a falar há pouco, aquilo que se esperaria é, então se as pessoas estão descontentes, os ricos são a minoria, as pessoas que estão descontentes são a maioria, porque é que não votamos a favor de impostos sobre a riqueza? E, na verdade, muitas vezes dizemos que votamos. Mas isso é se não especificarmos. Que imposto é que estamos a falar? Porque se especificarmos que imposto é que estamos a falar, o apoio diminui imediatamente. Ou seja, em abstrato, quando pergunta, apoio um imposto sobre a riqueza? Sim. Acha que os ricos devem pagar mais? Sim. Os ricos não pagam nada. Isto é tudo sobre nós. Se especifica um imposto sobre a riqueza em que são casas, tudo paga imposto, casas acima de um X, o apoio imediatamente diminui. Se diz que é rendimentos acima de X, o apoio imediatamente diminui. Mas de toda a gente? De toda a gente, incluindo aqueles que não têm esse rendimento. Porquê? Diminui, quer dizer, obviamente, quanto menos tem, menos o apoio diminui. Mas porque tem a expectativa de alcançar esse rendimento. Portanto, há um valor aspiracional. E penso assim, então estou eu aqui a trabalhar para chegar àquele rendimento anual. Mas se é sobre riqueza, mas quando é sobre rendimento percebe-se melhor isso. Mas a riqueza é a mesma coisa. E ando eu aqui a trabalhar para comprar aquela casa que eu sendo dos meus sonhos e depois chegar à casa dos sonhos e afinal, se falar com pessoas no contexto político, a tendência muitas vezes de partidos que são mais progressivos, portanto, partidos da esquerda, progressistas, peço desculpa, que são de partidos de esquerda, dirão as estatísticas que eu acabei de dizer. O apoio a impostos sobre a riqueza é enormíssimo. E eu digo sempre aos meus alunos, isso a mim vale-me zero. Pergunta feita nesse contexto, a mim vale-me zero. Eu quero com específicos. Digam o que é riqueza. Digam o que é o rendimento. Se tiverem ainda apoio de 75%, então aí falamos. Mas no abstrato, acha que os ricos devem pagar mais? Acho que sim. Mas quem é rico depende de onde é que nós estamos no contexto da distribuição da riqueza ou na distribuição do rendimento. Eu vou dar o exemplo aqui de como estas coisas funcionam na prática, recorrendo ao que aconteceu nas últimas eleições no Reino Unido. O Partido Trabalhista, no Reino Unido, viu estas estatísticas de que as pessoas apoiam impostos sobre os mais ricos e autoconvenceram-se que efetivamente era isso que as pessoas queriam. E, portanto, viram as estatísticas de 2/3, mais de 2/3 da população a favor de mais progressividade no imposto sobre o rendimento e disseram, nós vamos tributar os ricos mais. E as pessoas aplaudiam. Só que depois chegou a altura das eleições e tiveram que concretizar. Já não eram os ricos em abstrato. Tínhamos que definir quem são os ricos. Então, mas para os cálculos temos que saber quem é que são, para efeitos da sua proposta, quem são os ricos? Quem é que estaria sujeito a uma taxa maior? E
o Partido Trabalhista, na sua ingenuidade, foi à distribuição do rendimento. E verificou... Então definiu os ricos pela distribuição de rendimento. Disse que são dados mais fáceis do que os da distribuição de riqueza. Obviamente, são muito mais disputáveis. Sim, são muito mais fidedignos. Sim, não é? Exatamente, é isso a palavra. São muito mais fidedignos. Portanto, olhou para a distribuição do rendimento e viu. Distribuição do rendimento, os top 5% da distribuição do rendimento são pessoas com rendimento anual acima dos 80 mil libras, que são cerca de 90 mil euros por ano. E lá está, pronto, 5%, estamos a ver, 95% da população estava isenta deste imposto adicional. E estava tudo a correr bem até terem concretizado. Uma vez saindo com a proposta, foi uma oposição absolutamente gigante. Cada vez que iam dar uma entrevista sobre o tema, havia sempre alguém no público que dizia: eu ganho 80 mil libras por ano e eu não sou rico. Ricos são a pessoa X, a pessoa Y, sou as Kardashians, é o Cristiano Ronaldo, etc. Mas também mas há aí um problema que é de ordem prática, que é, eles foram forçados a definir o limiar com base no rendimento. E a lógica deste imposto não é ser sobre o rendimento, é ser Já sobre... lá vamos ao da riqueza. Estou a dar um exemplo mesmo relativamente ao mais fácil. Mas porque o imposto era sobre... Sobre o rendimento. Esse era um imposto sobre o rendimento, sim, ok. É o nosso IRS. Sim, no fundo era um... Portanto, era uma tributação, um escalão mais elevado para pessoas acima dos 80 mil. Porque isso é mais fácil. É porque iremos ao problema dos impostos sobre a riqueza. O problema maior dos impostos sobre a riqueza é que não são fáceis de desenhar. Sim. Só no mais fácil, que era só basicamente adicionar um escalão, e a oposição foi enormíssima. E a questão é, quem é que se está a opor se... A maioria, se 95% da população está abaixo desse rendimento? E a resposta óbvia é que tem que haver muitas pessoas com rendimentos abaixo dos 80 mil que se estão a opor. Sim. Porquê é que elas se estão a opor? Estão a opor porque há um valor aspiracional. Exato. Porque a questão é, não ganho agora, mas posso ganhar no futuro. Não ganho agora, mas os meus filhos podem ganhar no futuro. Exato. Eu estou a trabalhar para que eles lá estejam. Exatamente. E a questão é essa. Quando concretiza, o apoio vem imediatamente por aí abaixo. E, portanto, o paradoxo mantém-se. Ou seja, as pessoas estão descontentes com a desigualdade. Quando lhes oferece opções para a diminuição da desigualdade, isto relativamente só ao rendimento. Oposição. Vamos à riqueza, onde a desigualdade efetivamente é mais latente e mais óbvia do que relativamente ao rendimento. Aí o problema é duplo. Temos um problema de dificuldades práticas e temos um problema de apoio público. Vou começar pelo apoio público, que tem a ver com a questão, precisamente, que estamos a falar agora do IRS. Por razões que discutiremos quando falarmos do prático, o imposto mais fácil sobre a riqueza é o imposto sobre heranças. Também te queria perguntar em relação a isso. Porque a pessoa morreu. Basicamente é isso. É um momento singular no tempo que é fácil captar em termos de ocorrência de dados. Portanto, há uma certidão de óbito, há um objetivo registro do óbito daquela pessoa e, portanto, é mais fácil, tendo essa informação, captar a riqueza nesse momento da transferência do que captá-la quando é mais abstrata e pode-se mover. E daí os problemas práticos do imposto sobre a riqueza. Portanto, imposto sobre heranças, em princípio, é o imposto mais fácil para atacar o problema da desigualdade da riqueza e a distribuição da riqueza. Se olharmos para os dados, são claramente os impostos mais odiados de sempre. Portanto, obviamente que não temos os impostos sobre barbas hoje. Exato, sim. nem temos os impostos sobre a visibilidade dos seios das mulheres. Mas, na ausência desses impostos, este é o imposto normal que hoje existe, mais odiado de sempre. Eu lembro-me, eu já tive em discussões sobre esse imposto. Quer dizer, já foi um tema falado aqui no Coisa Sincrosa algumas vezes e gera sempre uma... Porque é o curioso, porque é o imposto do ponto de vista filosófico, o imposto sobre heranças, poderia unir
digamos, pessoas de esquerda / progressistas e liberais. Conservadores, percebe-se, por razões evidentes que não é? Percebe-se que é um imposto que faz alguma comissão, mas tanto alguém de esquerda como o liberal conseguem ver. A pessoa de esquerda seria a favor deste imposto e de um imposto sobre o rendimento redistributivo. O liberal, se calhar, provavelmente menos a favor do imposto redistributivo de rendimento, mas o imposto sobre a herança é algo que é amigo do elevador social. E do mérito. E do mérito, exatamente. Né? No entanto, na prática é muito difícil conseguir apoio para este imposto. Né? E tu tens essa experiência nas aulas também, não é? Tenho essa experiência nas aulas e tenho essa experiência no projeto. Começo pelo projeto, que é científico. No projeto fazíamos essa pergunta. Esse projeto sobre a tributação e as desigualdades estava dividido, era um questionário e estava dividido em várias partes. E dividimos a pergunta sobre as percepções de desigualdade da pergunta sobre os impostos sobre a riqueza. E, portanto, havia uma secção do questionário em que tinha a pergunta o que é que as pessoas sentem relativamente a níveis de desigualdade, estão descontentes, não estão descontentes, não era exatamente posto assim, mas era essa a essência da questão. E depois, mais tarde, noutra secção do questionário, perguntava-se se havia apoio relativamente a um imposto sobre a riqueza, se aplicava no seu país, se sim, se era apoiado, ou se não, se tinha sido abolido, ou se não era aprovado porque havia falta de apoio. E foi uma das áreas mais unânimes do todo o questionário. Ou seja, unanimidade que estão descontentes com a riqueza, com a desigualdade da riqueza. Todos quase países disseram que as pessoas estão descontentes com a desigualdade da riqueza. E quase todos os países, eu acho que foram mesmo todos, disseram que ninguém gosta de impostos sobre heranças. Mas ninguém gosta, não é assim de 55%. Ninguém gosta assim na casa dos 75%, 78%, 80%. Ninguém gosta. E onde foi abolido, tinha sido abolido porque as pessoas não gostavam. Inclusive aqui em Portugal, que foi abolido em 2013 ou 2004. E quando olhamos para a distinção entre 1990 versus 2020 e quem é que tem impostos sobre as heranças, vemos que não só há um declínio enorme no número de países que têm impostos sobre as heranças. Portanto, a quantidade de países no meu grupo de 33 que têm impostos sobre a herança é muito menor do que em 1990, mas mesmo os que têm estes impostos, o número de exceções dentro do desenho do imposto tem vindo a aumentar. Portanto, a base do imposto é menor. E quais são as isenções mais comuns? As isenções mais comuns são a isenção relativamente a descendentes diretos, a isenção relativamente a doações feitas 7 anos antes da morte e a isenção relativamente a o limiar de a partir de quando é que paga o imposto. E todas essas exceções têm vindo a aumentar. Moral da história. Hoje, na Europa, ou nesses 3 só paga imposto sobre heranças quem quer. não, basicamente quem deixa a herança, não tem descendentes, deixa ao primo mais de €500 mil e não se lembrou de fazer uma doação 7 anos antes. Exato. Portanto, quando vê as estatísticas em termos de quanto é que é coletado neste imposto, é muito pequeno em todos os países. Nos países que são anormais nesse sentido, que são uma exceção neste sentido, fora da norma, que são exceção a este grupo, que é o caso da Inglaterra, que tem um imposto altíssimo sobre heranças, tem um limiar elevado de cerca de €400 mil por herdeiro, mas tem uma tributação muito elevada, de 35%. As pessoas estão a sair embora. Esse é o mesmo problema do imposto sobre o capital, não é? Sobre já iremos, porque é o problema do imposto sobre os da tributação da riqueza, os impostos sobre a tributação da riqueza. Na verdade, o imposto sobre as heranças é um imposto sobre a riqueza, mas na transmissão. Mas na transmissão, exatamente, mas no fundo é a mesma coisa, não é? Mas há. Portanto, esse aspecto é um aspecto prático, que é uma dificuldade dos impostos sobre a riqueza no geral, não é? É que as pessoas fogem deles e é relativamente mais fácil fugir deles, até porque ocorrem num período do tempo pelo menos este ocorre num período do tempo do que os impostos sobre o rendimento. Mas este imposto sobre as heranças tem algo mais peculiar, e é essa a tua experiência nas aulas, sim, que é quase como se fizesse comichão na nossa natureza humana, não é? Nós, portanto, instintivamente... Portanto, nós tínhamos esses dados, temos do projeto esses dados objetivos, e eu nas minhas aulas tento
perceber o porquê que esses dados são como são, porque lá está, é um paradoxo. Se as pessoas estão descontentes com a desigualdade, porquê é que há uma oposição tão arraigada, tão intensa sobre este imposto? E a minha experiência é, eu pergunto aos alunos, sem lhes dar qualquer informação, primeiro pergunto se acham que a desigualdade sobre a riqueza, a desigualdade de riqueza é problemática e se o sistema tributário devia lidar com isso. E eles, na sua maioria, dizem que sim. Há sempre alguns que acham que não. Mas na sua maioria, porque filosoficamente discordam da ideia. Mas a maioria diz que sim. E depois a minha pergunta seguinte é assim, então, e deveríamos ter um imposto sobre as heranças? E normalmente é um silêncio total. Porque eles têm a percepção suficiente para saber que é uma contradição. Mas não gostam do imposto sobre as heranças. E, portanto, ficam ali sem saber o que dizer. Depois eu tenho que espicaçar e dizer, então, mas digam lá, não gostam? Depois há sempre alguém com mais coragem e diz, não, eu pessoalmente sou contrário. Então, e os outros, o que é que acham? Ou silêncio, ou começam a aparecer umas outras vozes também a dizer que não querem imposto sobre heranças. E eu digo-lhes, então, mas isto é o melhor imposto que há. É o mais fácil, dentro da dificuldade que é tributar a riqueza. Exato. É o mais fácil para tributar a riqueza. Se vocês estão descontentes com a desigualdade sobre a riqueza, porquê é que não querem o imposto? E depois há sempre alguém que de repente lembra-se de uma razão e diz assim, porque é dupla tributação. Ao que eu respondo, também o IVA. Exatamente, também o IVA. Porque o IVA é um imposto sobre o nosso rendimento líquido. Cada vez que vamos às compras, só temos o líquido e pagamos IVA. Portanto, o IVA é dupla tributação e eu não vejo ninguém, a não ser tipo pessoas mesmo nos limites, nas franjas da sociedade, a dizer que não querem imposto nenhum sobre o consumo. Portanto, tem que ser outra coisa qualquer. Ninguém se voluntaria. Portanto, há um instinto imediato contra o imposto. E quando se pede para racionalizar, fazem aquilo que em psicologia se conhece que é motivated reasoning. Vão à procura de uma razão para justificar o seu instinto. E vão de encontro, obviamente, à dupla tributação, que é mais óbvia. Já foi tributado. Mas isso acontece muitas vezes no sistema tributário e nós não refilamos. Se investigar um pouco mais, e foi o que eu fiz com o projeto, o que é que está em causa? Está em causa que a tributação sobre as heranças viola um princípio básico conhecido em Sociologia como o princípio da família. E esse princípio da família em Sociologia diz que nós temos tendência a ver a família como uma unidade. E, portanto, muitas vezes nós fazemos coisas em prol da unidade. Ou seja, isto é instintivo para qualquer um de nós trabalhamos para os nossos filhos. Eu posso não atingir isto, mas os meus filhos vão atingir. E, portanto, como vemos isso, tudo o que nós ganhamos é pensar que os nossos filhos vão ficar melhor do que nós. Quando impomos o imposto sobre heranças, estamos a fazer a violação do princípio. Estamos a impor uma barreira nessa unidade. Estamos a fazer a divisão. E é o Estado a imiscuir-se nesse núcleo mais... Exatamente. É o Estado que está a impor a divisão nessa unidade familiar. E está a dizer, não, são pessoas distintas. Fez para o filho, não interessa. Há uma transferência, o filho tem que pagar. E eu tenho esse conflito, eu percebo este instinto, porque eu tenho esse conflito interior. Eu, enquanto professora de Direito Fiscal e especialista em política fiscal, sei, objetivamente, que o imposto sobre heranças é a melhor forma de atingir a igualdade, ou combater a desigualdade da riqueza. Se devemos fazer isso ou não, obviamente, depende das preferências políticas das pessoas. Isso é outra questão. Mas partindo do princípio que a grande maioria da população quer, então este é o melhor instrumento. Objetivamente eu sei que é. A nível pessoal, como mãe, se me perguntarem, prefere um imposto sobre a riqueza, sobre heranças, ou prefere pagar 5% mais de IRS, eu digo já que prefiro pagar 5% mais de IRS. E, portanto, o facto de... E isto está aquela questão que estávamos a falar há pouco da consciencialização. Quando nós nos consciencializamos dos nossos vieses, temos
essa objetividade para fazer essa distinção. Exatamente. E eu consigo, porque tenho essa consciencialização, consigo fazer a distinção. Eu penso isto enquanto indivíduo. Mas isto não quer dizer que seja a melhor política fiscal. Só porque, para mim, como indivíduo, é melhor. E isto, este ano, nas aulas deste ano, por acaso tive um exemplo clássico disso. Eu tive a fazer esta pergunta normal que faço todos os anos. Mas quando veio a resposta, uma das minhas alunas aventurou-se. Aventurou-se e disse: eu pessoalmente sou a favor do imposto sobre a riqueza. E eu disse: maravilha. Espera, é riqueza ou herança? Não, heranças, peço perdão. E eu imediatamente pensei: maravilha, finalmente alguém que se voluntaria e vou ter mais material para os próximos anos. E disse-lhe: sim, então porquê? Diga-me lá, porque a maioria das pessoas, há uma grande oposição a este imposto, os seus colegas estão todos silenciosos, olhe, é você que vai ter que defender o imposto. E ele olhou para mim e disse-me assim: bem, pessoalmente, como uma pessoa que não vai receber herança nenhuma, eu disse: claro. Está! Claro. E eu disse: espera aí! É a exceção, confirma a regra, no fundo. Não, era claríssimo. E ela própria, quando eu disse: espera, ela ficou parada e disse assim: pois é. Não disse pois é, não era portuguesa, mas disse: all right. Teve imediatamente a consciencialização de que ela estava a impor a sua preferência pessoal na política fiscal. Não conseguiu fazer a distinção entre o viés cognitivo e a posição objetivamente racional política e misturou os dois. E quando não fez essa distinção, a preferência pessoal imediatamente se manifestou na opção de política fiscal, que é: eu sou a favor porque eu não vou herdar nada. Isso. E eu suspeito, no caso dela, que se lhe fosse feita a mesma pergunta daqui a, sei lá, 10 anos, em que ela já estivesse a ganhar e, portanto, estivesse a hipótese de deixar uma herança aos filhos já fosse visível. Enfim, não conheço a pessoa em causa, não é? Mas acho que não é descabido a pessoa pensar isto. Ela aí já teria o instinto já seria diferente, porque precisamente o que ela imaginaria já não era a herança vinda dos pais, mas era a herança que podia deixar aos filhos. Exatamente. E mais, nota-se essa diferença em termos de idade nos alunos. Lá está. Que é não só nas heranças, mas mesmo na progressividade do IRS, do nosso equivalente, no imposto sobre o rendimento. Que é, quanto mais velhos os alunos são e se já estão a trabalhar, mais avessos são. Claro. Neste ano tinha uma aluna que era da Nigéria e já tinha estado muitos anos, já estava a trabalhar num escritório de advogados há 10 anos e veio para o Reino Unido fazer o mestrado e depois ia voltar para o escritório de advogados. Essas pessoas são muito mais avessas a este tipo de impostos. Mesmo no IRS, quando os outros alunos estavam a dizer e tal, ela imediatamente disse que era contra. E eu disse-lhe: mas peço desculpa estar a fazer a pergunta, mas ganha isso agora? Agora ainda não. E eu disse-lhe: ora, a chave da resposta é o ainda. O ainda, exatamente. Ainda não, mas como está com perspectivas de chegar a esse nível de rendimento, por estar no escritório de advogados em que tem 10 anos, daqui a 5 anos fica sócia, ou daqui a 7 anos fica sócia e fica a ganhar rios de dinheiro, imediatamente é oposta a essas medidas. Portanto, isto é uma dificuldade que é, temos, obviamente, e pessoas ativistas, principalmente de esquerda, dir-lhe-ão isto, não só temos um problema de lobby, obviamente, e vão dizer, isto há uns lobbies das pessoas mais ricas, etc., por isso é que não temos estes impostos. E, obviamente, que há lobbying, sem dúvida. E agora, por exemplo, nos Estados Unidos, vê-se esse lobby em força relativamente à força que tem a tecnocracia, como se está a chamar agora, não é? A tecnocracia que está a viver um pouco nos Estados Unidos, das pessoas mais ricas que pertencem os tech bros. Os tech bros, sim. Portanto, há obviamente que lobbying, mas a verdade é que, se formos honestos connosco próprios, não é um problema só de lobbying, é um problema de que as pessoas não querem. Não é os tech bros ou os muito ricos, é as pessoas em geral. É da natureza humana. É a natureza humana. Portanto, vamos aos impostos então sobre a riqueza, os específicos. É assim, esses criam um problema prático e de design, que é, em abstrato, quer tributar a riqueza, ótimo, as pessoas dizem que sim, mas depois há dificuldade no desenho. Ou seja, se tem uma base alargada,
apanha pessoas que vão ser opostas ao imposto, porque eu não ganho assim tanto, ou não tenho assim tanta riqueza, e eu só tenho uma casa boa de 1 milhão de euros ou de 1,5 milhão de euros, mas não sou rico. Se tem uma base mais restrita, em que só apanha mesmo os 0,1%, essas pessoas são as mais móveis do mundo. Exato. E, portanto, o que se passa é, ou optamos pela base alargada e não consegue passar a lei, porque as pessoas acham que não são tão ricas como são efetivamente, ou se vai para a restrita, o que acontece é, arrisca-se não só a perder a receita do imposto sobre a riqueza sobre essas pessoas, mas perde os outros impostos. E isso é que é mais importante. Ou seja, Exato. Sim. Se as pessoas se movem por causa do imposto sobre a riqueza, e nós, aliás, estamos a ter ainda não há dados objetivos, porque está a acontecer neste momento, mas estamos a ter uma experiência que provavelmente daqui a 5 anos vai ser uma experiência muito valiosa em termos empíricos, que é o êxodo que está a acontecer no Reino Unido, neste momento, que tem a ver com o imposto sobre heranças, com a ameaça de imposto sobre a riqueza, porque nem sequer aconteceu mesmo. Portanto, com a ameaça de imposto sobre a riqueza, com a ameaça de um imposto sobre a saída da riqueza. Quando foi anunciado um imposto sobre que era possível um imposto sobre a saída da riqueza, e milhares de pessoas saíram. Antes de ter Claro. O erro foi anunciar, não é? Um imposto desse. Obviamente, é que não lembra a ninguém. Sim. A questão é, lembra a quem está só a fazer um sinal. O que é que se passou aqui? Queriam fazer um sinal de virtude, de dizer, nós vamos ser aqueles que vamos impor um imposto. E há aqui um conflito entre dar um sinal de virtude à base eleitoral do partido, que querem dizer às pessoas do partido, não se preocupem que nós vamos tributar os ricos. Claro. E o problema prático que é, se dizemos isso, as pessoas vão se mesmo embora. E, portanto, quando entrou em conflito, optaram por mandar um sinal às pessoas, ao eleitorado do partido, de que iam efetivamente tributar os ricos, e o que aconteceu foi que as pessoas foram embora e o imposto nem sequer foi aprovado. Mas, entretanto, já se tinham começado a ir embora. Portanto, e não voltam tão facilmente. E não voltam, porque uma vez fazendo, depois é uma questão de path dependency, uma vez fazendo todas e de loss aversion, uma vez fazendo um investimento para sair, sim, não vai voltar atrás. É aquela história da estresse, não é? Depois o imposto, depois demora tempo a voltar ao nível sim, base. Claro. E a questão é, só para explicar a quem talvez isto não seja intuitivo, é que a questão que não perdeu só o imposto sobre a riqueza. Quando essas pessoas se vão embora, perde em impostos sobre o consumo, porque as pessoas com mais dinheiro são as que mais consomem, e perde em imposto sobre o rendimento, em IRS, porque essas são as pessoas que ganham mais. Ora, se esses impostos são os maiores que tem nesse país, que são os que coletam mais, os que coletam mais receita, qualquer baixa nesses impostos é imensamente problemática. E se tiver um sistema progressivo, como é o nosso IRS e como é o sistema fiscal inglês, esse problema é muito agravado. Porquê? Porque se as pessoas que pagam mais são precisamente aquelas que estão no topo do rendimento e são as que se vão embora, o buraco na receita é imenso. Eu aqui há uns anos fiz um paper muito, muito curto com uma colega italiana, mas que também vive radicada no Reino Unido, em que fizemos o cálculo com base nos dados do Reino Unido, quantas pessoas é que precisam de se mudar para ser problemático, em termos de receita, ao nível só de impostos sobre o rendimento. Nem estamos a falar do IVA. Portanto, impostos só sobre o rendimento. 140 mil. Basta 140 mil pessoas mudarem para haver um buraco de bilhões de libras. 140 mil, mas em que escalão de rendimento? No topo. Claro. Porque são 140 mil específicas. Específicas, né? claro, mas são essas precisamente que se movem. Claro, exato, certo. Portanto, num sistema altamente progressivo, a mobilidade, que é sempre maior, e lá está, e isso também é uma coisa da literatura da criminologia, a mobilidade aumenta com o rendimento. Portanto, o rendimento, não só o rendimento do país, como o rendimento pessoal. Portanto, claro, é uma questão dupla. O jato privado? Sim, o jato privado. Mas, e não só. E não só, o tipo de passaporte que tem. Exato. Portanto, a mobilidade aumenta com o nível de rendimento. Portanto, se há uma grande mobilidade, é sempre as pessoas que estão no topo.
E, portanto, são as pessoas que não são aquelas que pagam mais imposto sobre o rendimento, são as que compram mais coisas e que pagam mais IVA, são as que compram mais álcool e pagam mais imposto sobre o álcool, etc, etc. Portanto, desenhar um imposto sobre a riqueza que seja aceitável para a população em geral e que não seja suscetível de assustar as pessoas mais ricas do país é muito difícil. Portanto, atingir esse equilíbrio entre não há oposição da população em geral, porque o nível é tão elevado que a população em geral não tem ambições de lá chegar, mas ao mesmo tempo não assustar essas pessoas para se irem embora é muito difícil. Portanto, a questão é este paradoxo que estamos a falar, está tudo descontente com a desigualdade da riqueza, mas os instrumentos que temos ou não são bons ou ninguém os quer. Sim. E provavelmente precisamos de uma coisa mais ao estilo do tal modelo nórdico. É que tu não vais poder ter uma taxação tão progressiva assim, né? Tens de ter bons mecanismos, lá está, do outro lado, de bons subsídios e bons serviços públicos. Sim, mas com 2 caveatos. Número 1, mesmo nos países nórdicos já se nota um descontentamento com a desigualdade da riqueza. Há um crescimento. No estudo isso é patente também, que está a aumentar. Não do rendimento, mas da riqueza. Sim. E o segundo caveat é aquilo que estávamos a falar há pouco, é que o bolo pode aumentar, mas as pessoas continuam descontentes se houver desigualdade. E como lidar com isso é muito difícil. E as consequências são graves, não é? E são a todos os níveis. Sim, mas eu não estava a dizer que era o ideal. Agora, aparentemente não é muito execuível. Não, isso é verdade. Mas lá está o problema. Como é que nós vamos fazer isto? Como é que vamos fazer a quadratura do círculo, não é? Como é que vamos fazer com que as pessoas se sintam mais satisfeitas e menos descontentes com a desigualdade, quando pedem que os ricos sejam mais tributados, mas depois, quando oferecemos soluções, ou as únicas execuíveis, que é o imposto sobre as heranças, dizem, mas esse não. Sim. E então, portanto, ou mesmo que digam esse sim, depois não é fácil cobrá-lo, não é? Pois, pelo que estavas a dizer. Porque, basicamente, para ser sim, tem que ter estas isenções todas. Tem que ter a isenção sobre as doações, tem que ter a isenção sobre os filhos, porque os filhos é que não, nos filhos ninguém pode tocar, ou no esposa, nos esposos também. Pois. Sim. Portanto, só com estas isenções é que passa. Se passar com estas isenções não vai afetar, é que afeta zero, mesmo nos países em que mantiveram. Portanto, não é só coletar pouco, não afeta nada a mobilidade. Sim. Tem efeito zero sobre a desigualdade é muito da riqueza. Baixinho. Sim. Portanto, se não tem efeito sobre a desigualdade da riqueza, o que é que nós andamos aqui a fazer? É fazer sinalização de que temos um imposto que... isto é uma coisa, talvez assim um bocadinho mais à parte, mas isto é uma coisa que tem impacto em geral na política fiscal, que é, nós queremos políticas que resultem ou queremos políticas que nos façam sentir bem. Não é só sentir bem, que os outros pensem bem de nós, que nos faz parecer bem. E é que essa dicotomia é muito real em algumas situações. E esta é uma delas. Queremos sentir-nos bem dizendo que vamos tributar os mais ricos, etc, etc, ou queremos políticas efetivamente que resultem relativamente à desigualdade? Quando eu digo relativamente às taxas do IVA que taxas reduzidas não resultam e que se queremos ajudar as pessoas de rendimentos mais baixos, com mais dificuldades socioeconómicas, que devemos fazer transferências diretas ou isentá-las só a elas e não pessoas como eu, imediatamente, mas não podemos tributar os alimentos. Mas não podemos porquê? É uma aversão, não é? Essa é a verdade. As pessoas não dizem parece que é uma aversão, mal. mas parece mal. Ora, mas os impostos é engraçado. Essa é uma frase, parece mal. Esta é uma área em que as nossas intuições, o nosso instinto muitas vezes nos traz, não é? Sim. Ou seja, o sistema fiscal, porque é desenhado numa democracia, está desenhado com uma série de aspectos errados ou que podiam ser melhor, porque o contrário faria comichão à natureza humana, não é? A história do IVA, há uma espécie de consenso técnico de que não faz sentido ter IVA zero e não faz sentido ter os vários níveis de IVA, e no entanto eleitoralmente é muito difícil. É quase impossível. É quase impossível. É quase impossível. Parece uma coisa bondosa. Não é?
Lá está, é? Parece uma coisa bondosa. Os países que tentaram entram em dificuldades. O exemplo assim mais recente de grandes dificuldades foi a reforma da Colômbia há cerca de 2 anos atrás, em que literalmente houve pessoas que vieram para as ruas queimar carros e etc. Porque o governo propôs uma abolição das taxas reduzidas com compensação para os mais pobres. E as pessoas não percebem. E quando não perceberam, foram para as ruas que querem tributar a comida. E este governo quer tributar a comida. Portanto, o que aconteceu no fim de meses de protestos, etc. O governo aboliu a parte da legislação, retirou a parte da legislação, da proposta legislativa, que introduzia a taxa única, mas ficou a compensação para os mais pobres. Portanto, neste momento a Colômbia tem um gasto superior porque não só está a dar compensação aos mais pobres, mas está a dar compensação pelo imposto que não existe. Essa não conhecia essa história. Portanto, é uma coisa... E não é o caso único. Portanto, os colombianos já deviam ter ouvido, porque isto aconteceu em vários países da América Latina ao longo dos anos. Não com a gravidade da Colômbia, onde os protestos foram alargadíssimos, mas há vários países na América Latina que tentaram fazer reformas de IVA e que passou a compensação, mas não passou a taxa única. E, portanto, neste momento, há, não sei, 5, 6 países na América Latina em que têm gasto dos dois lados. Tem gasto porque dá compensação para um imposto que não existe. Eu não conhecia essa história. Sendo que o IVA, nós não falamos muito do IVA, mas enfim, por menor, mas de todos os impostos é talvez o mais fácil de cobrar, não é? Do ponto de vista de tudo, tanto do lado prático como da aceitação das pessoas, não é? Como é cobrado às pinguinhas, não é? As pessoas estão mais dispostas, se não for a fatura do mecânico que faz aquela fatídica pergunta se é preciso ou não fatura, Uhum. se for um café, não é? Se for um café, Sim. tu nem pensas que estás a pagar IVA, não é? Custa. A ideia que eu tenho é que é um imposto que as pessoas protestam menos. Por exemplo, o imposto que é muito impopular em Portugal é o IMI. Sim. Não é um imposto com peso grande, Sim, mas sim. como é um imposto que surge uma vez por ano, no fundo aquilo é um imposto sobre o capital, não é? Sim. É um imposto sobre o património, é um imposto que surge uma vez por ano. Bem, agora já podes tê-lo com débito direto, mas tradicionalmente as pessoas tinham de ir pagar. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Quando tem que pagar diretamente... Exatamente, é pior que pode haver para o imposto. É assim, a questão é... Por isso é que a AT, que não é parva, está sempre a sugerir a pessoa pôr aquilo como débito direto. E a AT faz outra coisa com o IRS, que eu não sei se as pessoas têm consciencialização disso, que é a coleta na retenção da fonte é sempre um bocadinho mais do Exatamente. que... Porquê? Por 2 razões. Número 1, porque dá mais cash flow, não é? Portanto, tem mais dinheiro... Estamos a emprestar dinheiro ao Estado. Tens a emprestar dinheiro ao Estado. Mas a segunda razão é precisamente essa. É que toda a gente fica contente quando recebe dinheiro de volta. Exatamente. Aliás, o governo alterou isso a certa altura e as pessoas protestaram imenso quando o efeito líquido era exatamente o mesmo. Não interessa. O receber dinheiro de volta é tipo uma poupança. Exatamente, é isso. É um bónus. É um bónus. Portanto, essa forma de coletar, isso é uma coisa interessante, porque durante muitos anos os economistas achavam que a forma de coletar não fazia diferença. Porque se o resultado líquido fosse igual. É o modelo do agente racional. Sim, do agente racional, exatamente. Que éramos todos racionais, andamos todos a fazer cálculos de cabeça como é que pagamos menos e como é que pagamos mais, e, portanto, a forma de coletar fazia a diferença zero. E, portanto, a política fiscal era feita por economistas e juristas sem preocupação nenhuma com pessoas especializadas em administração tributária. Hoje, essa visão está claramente ultrapassada. A forma de coletar impostos e a organização da administração tributária, a forma que o imposto é coletado, ou como as multas são feitas, ou como as pessoas são contactadas, tudo isso tem impacto no desenho do próprio imposto. Portanto, hoje sabe-se que, apesar de não acontecer sempre, o triunvirato ideal para fazer política fiscal é economistas, juristas e as pessoas especialistas em administração tributária. Portanto, esse é o triunvirato ideal. O que acontece muitas vezes em vários países é os economistas desenham a política fiscal, depois vão falar com os juristas, só depois, perguntar se isto é viável ou não, e depois a seguir impõem isto sobre a administração tributária. Portanto, este é o caminho que não é virtuoso. Portanto, este é o círculo de vício. Que depois as coisas correm mal, porque ou não dá para escrever a lei, ou não dá para funcionar no país.
E, portanto, o triunvirato ideal é 3 pessoazinhas, obviamente que isto, claro, 3 pessoas, isto é uma metáfora, não é? Pessoas destas 3 áreas juntas e dizer o que é que funciona, o que é que podemos fazer e o que é execuível na prática. E como é que as pessoas vão aceitar isto melhor. E depois, o resultado é a política fiscal ótima, que é, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, eu tenho o benefício, aqui em Portugal também já está a começar a acontecer, mas há cerca de 10 anos atrás ia para uma faculdade de Direito e era tudo português. Havia algumas pessoas, talvez, de alguns países de expressão portuguesa, ou de Angola, ou de Cabo Verde, da Guiné, algum brasileiro, mas era pontual. Hoje sei que nas aulas de faculdade já há pessoas de várias nacionalidades. Mas eu, felizmente, no Reino Unido sempre fui exposta a essa realidade. Portanto, o Reino Unido, principalmente em mestrado, mas mesmo na licenciatura, mas em mestrado são lá, literalmente pessoas de todo o mundo. E, efetivamente, o que se vê é que, na prática, isto não é o que acontece. Portanto, não são pessoas todas juntas a fazer política fiscal e, portanto, depois as coisas correm mal. Vai-se buscar ideias que são completamente inexecuíveis ou vai-se buscar ideias que não se consegue escrever sequer na lei. Portanto, um exemplo que muitas vezes dou aos meus alunos é: quem é que consegue-me definir um robô? Impostos sobre robôs. Então defina-me lá um robô. A máquina de lavar louça é robô? A máquina de lavar roupa? Mas tem que ser algo, não sei o quê, que venha substituir o trabalho manual. O trabalho manual, mas está a pensar naquele que é agora. Porque antigamente havia lavadeiras. Aí também. Quando vieram as máquinas de lavar, sim. As lavadeiras ficaram sem emprego. Portanto, isso conta para o imposto sobre robôs ou tem que ter olhos e braços para nós acharmos que é um robô tipo o da nossa infância, do Star Wars? Sim, e depois etc. acabamos com coisas como a história das janelas, não é? Porque não é essa lei é muito específica. Exatamente. Portanto, a questão é tem que ser execuível, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista prático e, portanto, para fazer boa política fiscal tem que ser localizada para aquele país, para aquelas circunstâncias. Aquele país tem uma tradição jurídica que permite fazer isto ou tem uma situação, por exemplo, um sistema federal. Tem imensas implicações para a política fiscal. Claro. E depois, é execuível ao nível da administração ou não? A administração está digitalizada ou não está? Há muita informalidade ou não há? Tem uma administração tributária com grande capacidade ou não tem? Tudo isso tem implicações para a política fiscal ótima. Portanto, esta ideia que muitas vezes é propagada e muitas vezes por alguns economistas mais da velha guarda, que há uma política fiscal ótima, não há uma política fiscal ótima naquele momento para aquele país. Tendo em conta as circunstâncias que aquele país vive naquele momento. Não há uma política fiscal ótima que seja igual para todos os lados. Tem que sempre ser adaptada às circunstâncias do momento e às circunstâncias socioculturais e mesmo de tradição jurídica e de governança daquele país. A conversa já vai outra longa, estamos mesmo a terminar. Eu tinha aqui um monte de coisas que não te cheguei a perguntar do imposto sobre a terra, da automação. Eu vou-vos dizer, ouvintes, o José Maria enviou uma lista com potenciais perguntas e eu respondi-lhe, esta lista é muito longa. É sempre muito longa, na verdade é sempre muito longa. Vou só fazer aqui uma parte antes de fazermos talvez essa última pergunta. É que as pessoas acham que o sistema fiscal é folhas de Excel e contas. Na verdade, os impostos e o sistema fiscal é uma coisa absolutamente fascinante. Não tem nada a ver com ser chato. Ou acho que já perceberam isso nesta... Sim, mas é uma coisa tão fundamental para a nossa existência como sociedade que eu acho que todas as pessoas deviam se interessar por este tema. Porque tem implicações para tudo. Está preocupado com a saúde, tem implicações para isso. Está preocupado com a educação, está preocupado com o ambiente. Nem falámos das questões do ambiente. Pois não falámos dos impostos regulatórios, nada. Dos impostos regulatórios, que são uma coisa giríssima. Como o nome indica. Como o nome indica. Tantas partes da nossa sociedade que nós podemos nos interessar, se está interessado nisso, tem que estar interessado em impostos. Porque o imposto é um pressuposto para todos esses objetivos. Portanto, não consegue atingir nenhum desses objetivos se não olhar para o sistema fiscal. Portanto, sim, no fundo, as perguntas são tantas, o panóplia de questões é tanta, porque no fundo estamos a fazer perguntas sobre a sociedade inteira.
Exato. Portanto, o sistema fiscal é literalmente sobre tudo, sobre quem nós somos como pessoas, sobre quem nós somos como sociedade, portanto, como indivíduos, mas ao nível social também, e da forma que queremos viver em conjunto. E, portanto, quando pensa nesses termos, é natural que que haja muitas perguntas, porque influencia tudo. Não, é mesmo, e tem... E aí sim tem impacto sobre tudo, e há não sei quantos tipos de impostos diferentes e que interagem, enfim. Portanto, deixámos aqui uma série de coisas de fora. Deixa-me terminar com uma pergunta, também para quem nos está a ouvir, sair daqui com uma coisa mais concreta. Nós fomos falando aqui e ali do sistema fiscal português, mas não falámos especificamente sobre o sistema fiscal português. Se tu tivesses uma varinha mágica, não é? Se pudesses tomar uma decisão para melhorar o sistema fiscal português, qual seria? Reforma do IVA. Tirar as várias taxas. Fazer um taxa IVA única. progressivo. Sim, taxa única, compensação, não precisa ser só para os mais pobres. Pode ser compensação de 70% da população, se quisermos. Ou seja, as pessoas pagam o IVA completo e depois são compensadas, mas a posteriori. A posteriori, Consoante o não. rendimento. Dentro do IVA progressivo, na nossa proposta de IVA progressivo, não são a posteriori. Sim, são desculpa, tens razão. É no momento em que paga, no momento em que paga, mas dependendo do rendimento. Sim, dependendo do rendimento. Portanto, vai a pagar normal, o retalhista não sabe, mas em momento, em tempo real, o dinheiro está a ser devolvido para si. Então já agora deixa-me fazer uma pergunta relacionada com esta. Eu fiz há um ano, na verdade, um evento ao vivo, era o 45 graus ao vivo, e decidi fazer uma coisa gira em que foi com 4 pessoas e cada uma levava uma proposta da qual depois tinha de tentar convencer o público. E o Luís Aguiar Conraria, que é economista e foi um convidado... Eu sei quem é. Pronto, imagino que sabes quem é, não é? Ele levou uma proposta muito ousada que era aumentar o IVA. Bem, não é preciso dizer que seria passar a uma taxa única e aumentar essa taxa única dos atuais 23% para 50% e praticamente acabar com o IRS. Portanto, é uma proposta muito ousada e o argumento dele era que o IVA é mais fácil de cobrar do que o IRS. Na verdade, nós queremos incentivar a poupança e, portanto, na verdade, o IVA é o melhor imposto e nós até devemos aumentá-lo. E depois lá está, podes ou deves ter medidas para contrabalançar essa regressividade do IVA, medidas depois para contrabalançar e para redistribuir o que cobras a mais no IVA por pesar mais também nas pessoas com menos rendimento. O que é que a Rita diz sobre isto? Rita, especialista em fiscalidade. A Rita, especialista em fiscalidade. Neste caso, é mesmo que a Rita consumidora. Ao contrário do imposto sobre heranças, não é? Ao contrário do imposto sobre heranças. Nesta questão, eu concordaria com o Luís com salvaguardas. E com 2 salvaguardas principais. Número 1, aumentar o peso do IVA, sim, mas não abolir completamente o IRS. E a razão pela qual eu não defendo isso é porque a pressão de fazer redistribuição só com gastos é muito maior. Portanto, se há alguma coisa... A minha postura nestas coisas da política fiscal é sempre de distribuir os maus pelas aldeias. Certo, sim. Porque se alguma coisa corre mal, não corre tudo mal. E, portanto, acho muito arriscado pôr toda a pressão sobre o gasto público. Portanto, se eu tivesse a opção, preferia distribuir o risco com parte da redistribuição nos impostos, parte da redistribuição nos gastos. A maioria, provavelmente, nos gastos, mas deixando alguma coisa na redistribuição. Ou seja, subir o IVA e baixar o IRS, mas não ao ponto de eliminar o IRS. Exatamente. Sim. Portanto, primeiro com essa salvaguarda. Segundo, o controle sobre o gasto público tinha que ser ainda maior, não é? Porque temos que ter a certeza que há efeitos redistributivos no gasto. Porque muitas vezes os gastos são sujeitos a pressões políticas. Portanto, tínhamos que ter uma análise objetiva. Explica lá isso melhor. Ou seja, as prioridades de gastos são definidas muitas vezes politicamente. Enquanto que se optássemos por um sistema como o nórdico, em que a redistribuição tinha que ser feita toda pelo gasto, o controle tinha que ser feito relativamente à redistribuição. Ou seja, o critério para a avaliação se o gasto era bom ou não era só de preferência política, mas também tínhamos que ter uma avaliação objetiva se aquele gasto é bom em termos redistributivos. Portanto, consegues dar um exemplo? Por exemplo, podíamos optar por investir mais, há pouco eu falei disto, da defesa versus a educação. Temos que fazer uma avaliação dos efeitos redistributivos que teria fazer o gasto público na defesa versus o que teria sobre a educação. Mas tu podias ter uma redistribuição não muito diferente da que é feita hoje em dia através de impostos sobre o rendimento, não é? Ou seja, em cash, não é? Sim, também podes ter, mas
o sistema tem que estar sempre apoiado no serviço público. Não pode ser só transferências diretas. Tem que ser sempre universal, pela questão que estávamos a falar há pouco da universalidade do imposto. Deixa-me fazer outra pergunta já agora. Aqui a esticar a mesma corda. Que era uma pergunta que eu estive a fazer para te fazer há bocado a propósito disso e não cheguei a fazer. Tu és, suponho eu, uma pessoa progressista / liberal, ou seja, uma pessoa tendencialmente a favor da imigração. Isto não há... Primeira vez que isto me é perguntado numa podcast. Talvez vá. As minhas preferências políticas. Posso partir desse pressuposto mais ou menos genérico? Mais ou menos genérico, pronto. Sim. Eu também. Mas a questão é que isso não é um salto assim no desconhecido. Não é um salto kierkegaardiano, porque a maioria das pessoas que estão numa certa parte da distribuição do rendimento são precisamente isso, têm visões progressivas ao nível social e visões mais conservadoras ou de centristas relativamente à questão económica. Exato, certo, exatamente. Só para partir deste posto geral, né? A imigração, e em Portugal a imigração tem aumentado muito nos últimos anos, traz um desafio para os impostos e para o Estado Social, que enfim, está mais do que estudado. Sim. E que tem que ver com normalmente que se fala da questão da afinidade social. Né? Ou seja, nós estamos... a nossa predisposição para pagar impostos depende da nossa confiança em como eles vão ser gastos e depende também, na parte redistributiva, de quão próximos nós nos sentimos das outras pessoas. Certo. Por isso é que normalmente construir um sistema único, um sistema de saúde universal, por exemplo, requer uma certa uniformidade cultural porque as pessoas sentem que fazem parte da mesma comunidade. A imigração representa aqui, pelo menos no curto prazo, não necessariamente no longo prazo, mas no curto prazo representa aqui um desafio, não é? Porque tenderá a fazer os países, tenderá a diminuir esta afinidade social e se calhar a diminuir a propensão das pessoas a pagar impostos. Claramente. Não há... Certo. Exato, é isso. Não há nada que eu possa dizer que, em termos científicos, que seja oposto ao que acabaste de dizer. Portanto, nós estamos mais dispostos a pagar se as pessoas que beneficiarem forem iguais a nós. Exato. Basicamente. Ou se as sentirmos como iguais a nós. Ou se sentirmos como iguais a nós. De fazer talvez aqui um caveat. Eu faço muitas vezes campanha e é engraçado porque as pessoas às vezes não percebem. Eu faço às vezes coisas que digo às vezes na brincadeira, publicamente, ou que faço um comentário que parece completamente diferente da minha área da especialidade, mas faço por um motivo que tem a ver, em última instância, com a fiscalidade. E um desses comentários que eu muitas vezes faço é relativamente ao facto de sermos todos primos. Nós, objetivamente, somos todos conectados uns com os outros. Descendemos de um grupo muito pequeno de pessoas que saiu de África. Hoje não se pensa que a evidência demonstra que não foi só de uma vez que saíram da África, mas que foram saindo aos bocadinhos da África e que se foram espalhando pelo mundo. Mas, somos todos descendentes de cerca de 100 mil pessoas. Isso todos. até se vê na baixa diversidade genética da nossa espécie. Sim. Se formos de descendência europeia, temos um avô em comum nos últimos 600 anos. Sempre, matematicamente, é impossível não termos. Portanto... Esse factoide não conhecia, isso é engraçado. Eu depois dou-te o nome do autor, é um geneticista inglês que escreve muito sobre esta questão do genoma humano e sobre a distribuição universal. Depois eu dou-te a referência, mas tem livros interessantíssimos, cheios deste tipo de Olha, estão-nos a expulsar. Vieram expulsar-nos do estúdio. Rita, obrigado. De nada, foi um prazer enorme. Foi uma bela conversa. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.